longo da história da Igreja, a Palavra de Deus tem sido a luz que guia a fé cristã. No entanto, essa mesma palavra nos alerta sobre as heresias que distorcem a verdade divina. Mas o que realmente constitui uma heresia? Para entender esse conceito, precisamos explorar os usos bíblicos dos termos relacionados, bem como as perspectivas que o catolicismo romano e os grupos protestantes têm sobre o assunto. Curiosamente, as heresias também desempenham um papel positivo, desafiando a Igreja a reafirmar e purificar suas opiniões. E, ao lidarmos com aqueles que se afastam da verdade, como devemos agir? Neste episódio, vamos discutir esses pontos cruciais, buscando não apenas entender as heresias, mas também fortalecer nossa fé na palavra que permanece. A palavra de Deus é o fundamento da fé cristã. Ela não é apenas um livro, mas uma revelação divina que orienta a vida dos crentes. Através das Escrituras, conhecemos a natureza de Deus, os ensinamentos de Jesus e os princípios que moldam nosso comportamento e crenças. Vamos explorar como a Bíblia aborda a questão da verdade e como ela serve como um referencial inabalável diante das distorções e heresias que surgem ao longo da história. Esse vocábulo vem do grego hairetia, que significa escolha, tomar para si mesmo. Quando se refere a um grupo de pessoas que aceitaram uma má doutrina, aponta para alguma seita. A raiz verbal é aireomai, escolher. O uso dessa palavra não é necessariamente negativo. Pode indicar qualquer escolha ou seita. O uso neotestamentário inicial indica a ideia de facciosidade, mas, com a passagem do tempo, o vocábulo foi adquirindo o sentido moderno de ponto de vista doutrinário, que não concorda com o que é considerado ortodoxo, ou seja, correto. Um herege é alguém que acredita ou promove alguma opinião contrária àquilo que o grupo, seita ou igreja acredita. Conforme o Dr. Almeida explanou, e uma vez apreendido. Podemos afirmar que esse termo traduzido como heresia, a princípio não tinha uma denotação pejorativa. Antes, significava qualquer tipo de escolha ou preferência. E o óbvio disso é entendermos que essas escolhas se baseavam naquilo que se acreditava ser verdadeiro. A nível de exemplo, quando pensamos na Síria do século I depois de Cristo, entendemos que era um caldeirão de culturas e religiões. O Império Romano domina a região, impondo sua língua, leis e administração, mas a influência helenística ainda era forte, misturando-se com as tradições judaicas e os cultos de mistérios que se proliferavam. Antioquia da Síria, ou de Orontes, uma das maiores cidades do Império, pulsa com uma vida vibrante e cosmopolita, palco de debates filosóficos acalorados e de fervorosas disputas religiosas. É neste contexto tumultuado que Marcião, um personagem controverso e enigmático, surge. Marcião inicialmente abraça o cristianismo, mas logo se decepciona com o que considera a corrupção e a mistura de ensinamentos judaicos na fé cristã. Ele busca uma pureza doutrinária, uma volta às origens, e encontra inspiração em suas interpretações particulares das Escrituras. Sua visão radical, que rejeita o Antigo Testamento e grande parte do Novo, o leva a construir seu próprio cânon, selecionando apenas os textos que, segundo sua interpretação, refletem a verdadeira natureza de um Deus desconhecido e superior, diferente do Deus do Antigo Testamento. Sua teologia dualista, com um Deus bondoso e um Deus irado, causa grande polêmica, e ele é excomungado da comunidade cristã, forçando-o a criar sua própria igreja e a disseminar suas ideias por meio de viagens e escritos. As perseguições romanas e as disputas com outras seitas cristãs formam uma trama de perigo e intriga em que Marcião se move. Assim, quando ele escolheu para si o Evangelho de Lucas e 10 epístolas paulinas, bem como rejeitar o Deus no Antigo Testamento por pensar que ele era um Deus mau,
ele estava fundamentalmente crendo que essas escolhas eram a correta. Por quê? Porque a sua mente, o seu ser, a sua consciência, estava impregnada de ideias difundidas em sua época, como as orientais persas, como as helenistas, e principalmente da filosofia platônica. Disso resulta que toda heresia é uma escolha, cuja fundamentação teórica está baseada em crenças idealizadas, as quais muitas das vezes conduz ao erro. O problema disso é distinguir, de fato, a verdade da falsidade. Outro ponto importante que ele enfatizou ou pontuou foi a ideia de que a ortodoxia se manifesta como a verdade, pois, etimologicamente, deriva-se do grego de otos, certo, e doxa, opinião, o que significa crença correta, em contraste com a heresia ou heterodoxia. É importante ressaltar que nenhum escritor cristão ou secular usa-o antes do século II. Embora o termo ortodoxein esteja em Aristóteles, em sua Ética a Nicômaco. Essa palavra, portanto, expressa a ideia de que certas declarações sintetizam o conteúdo do cristianismo quanto às verdades reveladas, sua própria natureza normativas para a Igreja Universal. Vamos agora buscar entender o uso do termo heresia na Bíblia, suas variações, dependendo do contexto, e examinar como ele é usado nas Escrituras e o que ele nos ensina sobre a importância da unidade e da verdade na fé cristã. Em primeiro lugar, na Septuaginta, em Levítico 22 e 18, a palavra grega hairesis tem o seu sentido básico de escolha, preferência, referindo-se às ofertas voluntárias dadas pelo povo de Israel. Em segundo lugar, carrega o sentido de opiniões escolhidas, consideradas destrutivas, por exemplo, conforme estão em foco no trecho de 2 Pedro 2 e 1. Outro sim, o sentido de seitas ou partidos que naturalmente tinham suas opiniões distintivas estão em foco em Atos 5 e 17 e 15 e 5, por exemplo, os fariseus e os saduceus como seitas, ou então em Atos 24 e 14, onde os cristãos é que aparecem como uma seita. Nessa passagem, o apóstolo Paulo substituiu a palavra seita pelo vocábulo caminho, provavelmente porque aquela palavra poderia ser entendida em um sentido adverso. Apesar disso, em Eusébio, História Eclesiástica 10, 5, 21, 22, encontramos uma referência à Igreja cristã como uma sagradíssima heresia, ou seja, uma posição doutrinária que alguns tomavam como a sua opção. Além disso, em 1 Coríntios 11 e 19 e Gálatas 5 e 20, está em pauta o sentido de facção, ou seja, um cisma criado entre os cristãos. Nesses casos, o que está em mira não é alguma doutrina errada, e sim um espírito faccioso, que chega a dividir os crentes uns dos outros. O uso da palavra heresia, que predominou na história posterior da Igreja, é aquele sentido que aparece em 2 Pedro 2 e 1. Essas são heresias destrutivas. Por causa delas, os homens chegam a negar ao Mestre e ao seu caminho de salvação. Os promotores dessas heresias atraem os discípulos após si e finalmente formam grupos e denominações separados. A história da Igreja Antiga refere-se ao gnosticismo, contra o que já se encontra oposição no Novo Testamento, como em Colossenses e nas epístolas de João, ao montanismo, ao monarquianismo e ao arianismo. Quase todos os protestantes que falam em heresia e em hereges são do tipo que se apega às escrituras sagradas como seu único guia de doutrina e prática, mas que encontram cristãos que diferem de suas opiniões religiosas. Por sua vez, os protestantes liberais não vivem ansiosos à cata de hereges, mas os protestantes conservadores descobrem hereges até mesmo entre outros protestantes conservadores, por causa, às vezes, de pequenas diferenças de opinião sobre as mais variadas crenças. Para exemplificar, os protestantes arminianos não hesitam em chamar de hereges aos calvinistas rígidos, porque estes defendem uma expiação limitada, paralelamente a um exagerado determinismo. Por muitas vezes,
As acusações de heresia devem-se apenas à ignorância acerca da teologia comparada. Exemplifiquemos. Quase todos os primeiros pais da Igreja, do Oriente e do Ocidente, interpretavam o trecho de 1 Pedro 3:18 e 4:6, que fala sobre a descida de Cristo ao Hades, como passagem que ensina que Cristo ofereceu plena salvação aos perdidos confinados naquele lugar, possibilitando assim a salvação para além-túmulo. Isso significa que Cristo teve 3 missões: aquela na terra, aquela no Hades e aquela nos céus. Mediante essa tríplice missão, o poder e o alcance de Cristo atingem todo o universo. Gradualmente, contudo, a Igreja Ocidental veio a rejeitar esse ponto de vista, limitando a oportunidade de salvação até antes da morte biológica do indivíduo, usando o trecho de Hebreus 9:27 como seu texto de prova. Pessoalmente, aceito a posição da Igreja Oriental quanto a essa doutrina, e alguns me têm chamado de herege por esse motivo. Não obstante, essa posição tem bases bíblicas firmes e é muito bem representada na interpretação da Igreja Cristã histórica. Vamos recapitular alguns pontos importantes sobre o tema que foi abordado. Primeiramente, vimos que o termo heresia vem do grego hairesis, que originalmente significava escolha ou preferência. No entanto, no contexto bíblico e histórico, passou a ser associado a doutrinas erradas e divisões no corpo de Cristo. Na Bíblia, esse termo aparece em diferentes contextos. Em Levítico 20:2 e 18, indica uma escolha voluntária relacionada a ofertas. Já em 2 Pedro 2:1, refere-se a heresias destrutivas, que negam o Mestre e dividem os cristãos. Em Atos dos Apóstolos, tanto fariseus e saduceus quanto os cristãos foram chamados de seitas em determinados momentos. Por fim, em passagens como 1 Coríntios 11:19 e Gálatas 5:20, vemos o uso do termo relacionado a facções e cismas entre os crentes. Também destacamos que ao longo da história, heresias como o gnosticismo e o arianismo desafiaram a Igreja, desviando-se do verdadeiro ensino de Cristo e causando divisões profundas. Isso nos lembra da importância de examinar todas as doutrinas à luz das Escrituras e permanecer firmes na verdade do Evangelho. Como aplicação prática, devemos buscar a unidade na fé cristã, evitando divisões e mantendo nosso foco no Senhor. Afinal, a verdadeira comunhão é vivida em espírito de verdade e amor. Antes de encerrar, quero te convidar para o próximo episódio, onde exploraremos outro tema fascinante que impacta a nossa caminhada cristã. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima.